Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir hoje o nosso querido professor Luiz Fernando Gomes. O Luiz Fernando Gomes é um grande amigo, trabalhou conosco na Uniso durante muitos anos, depois ele vai contar sobre isso, principalmente ligado ao curso de letras e depois junto ao programa de mestrado da Uniso. Ele foi o principal responsável pela implantação do setor da educação à distância na Uniso. E, inclusive, sobre isso, ele escreveu um livro, que é sobre os 10 primeiros anos da IAD da Uniso, que ainda não foi lançado, né? Atualmente, o professor Luiz Fernando está na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, na área de letras. O Luiz Fernando possui o pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas em Linguística Aplicada, na área de concentração de linguagem e tecnologia. Ele também fez o doutorado, né, na Unicamp, na mesma área, mestrado pela PUC de São Paulo em Linguística Aplicada aos Estudos da Linguagem e é formado em Letras pela Universidade de Sorocaba. Professor concursado pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, ele leciona na Faculdade de Letras e no programa de mestrado profissional. Faz parte do grupo de Linguagem e Tecnologia da ANPOL. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Hipertexto e Tecnologias Digitais no biênio de 2010-2012 e vice-presidente também pelo biênio de 2016 a 2018. Editor da revista Question, da Uniso, no período de 2011 a 2013, editor da revista de leitura UFAL, de 2015 a 2017. Os principais temas que o professor Luiz Fernando trabalha: linguística textual, hipertexto e multimodalidade, relações verbal-não verbal, leitura e escrita em dispositivos e ambientes digitais, linguagem e tecnologia no ensino presencial e à distância e multiletramentos, autor dos livros Hipertextos Multimodais, leitura e escrita na era digital, Hipertexto no cotidiano escolar, Hipertexto revisitado, novas perspectivas para ensino, para pesquisa e ensino, Palavrando, que é um livro de poesias, Sebastião, meu avô, pai da minha mãe, e A Mão que Fazia Desaparecer e Outras Histórias Impossíveis, de contos, livro de contos. 2 dos livros dele estão aqui comigo. Esse aqui, que é o Palavrando, ele aparece em ordem inversa, né? Mas estão palavrando. E este, que é A Mão que Fazia Desaparecer. E as ilustrações são do Luiz Fernando também, que é um espaço que atualmente ele está utilizando bastante, tem feito bastantes desenhos, né? Muitas ilustrações, pinturas, e por aí vai afora. E ela está atualmente lá em Maceió, e não sendo possível entrevistas presenciais nesse momento, que eu não pude ir até lá, né, para perturbá-lo um pouco, seria uma delícia poder ir até lá. Então, estamos aqui fazendo esta entrevista virtual. Luiz Fernando, meu querido, seja muito bem-vindo nesse espaço das narrativas compartilhadas. Inclusive, quero dizer que o Luiz Fernando foi um dos grandes motivadores para que este espaço existisse. Foi sugestão dele de criar o blog para colocar estas entrevistas que, de início, né, estavam sendo feitas somente para uma retomada do texto inicial meu do mestrado, que foi Teatro na Escola, Trajetória de um Professor de Português. E aí foi o Luiz Fernando quem sugeriu para transformar as entrevistas num blog para que outras pessoas pudessem também estar vendo. Fernando, muito obrigado desde já pela sua presença. Seja bem-vindo, a palavra é sua agora. Eu vou ficar a maior parte do tempo meio quieto, não sei se vai ser possível, é difícil isso acontecer, mas fique muito à vontade agora. Quero ouvir a sua história, desde lá a sua infância até a atualidade, naquilo tudo que você quiser contar, tá bem? De vez em quando, logicamente, eu faço umas puxadinhas,
A meta é fazer alguns blocos de 15 a 20 minutos, tá? Então, pode ser que chega num certo momento, nós fazemos uma pequena interrupção e depois continuamos. Com você, Luiz Fernando. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos e a todas que estão nos vendo e ouvindo. Agradeço imensamente esse seu convite e a possibilidade de contar um pedacinho da minha história no âmbito da educação, que eu tenho certeza que representa a história de muitos de nós que estamos hoje trabalhando com a educação. Eu agradeço muito estar aqui com vocês nessa segunda-feira ensolarada aqui em Maceió, viu? Bom, eu fiz um pequeno roteiro e eu vou tentar fazer um contexto inicialmente, Roberto, depois eu vou contar alguns detalhes a respeito de algumas épocas da minha trajetória educacional. E a minha intenção é dizer a todos, ou tentar mostrar, como é que a gente vai se construindo como a nossa identidade de professor, de pesquisador, como é que isso vai sendo construído e sedimentando ao longo do tempo. E, no final, isso ajuda a gente a perceber e a entender por que as pessoas são como são, porque elas agem e reagem de determinadas maneiras, de acordo com cada circunstância, especialmente no ambiente escolar, que é o nosso foco, né? E entendendo isso, fica fácil, ou fica mais fácil, melhor, entender também por que os nossos alunos reagem de determinadas maneiras, por que uns gostam de uma coisa, não gostam de outra. Enfim, as narrativas têm essa possibilidade de fazer a gente retornar um pouco nos passos que nós já caminhamos e fazer uma reflexão de quem somos nós, afinal de contas, e por que agimos desta forma. Quando eu chegar no final, você vai poder constatar que muitas das lutas que nós tivemos com relação à educação e tecnologia se encaixam aqui nessa minha fala. Então, vamos fazer o seguinte recorte. A minha fala começa em 1959, quando eu nasci, e termina em 2020, que nós estamos nesse momento aqui. Eu diria que eu fui fruto, e talvez quase todo mundo, né, de o que a gente chamaria de um darwinismo social, sabe? Na minha época de existência, esse darwinismo social selecionava as pessoas que tinham família de melhor renda, de melhor educação, de mais poder aquisitivo, enfim, para as melhores escolas, para as melhores universidades, para os melhores empregos. Escapar desse darwinismo social, quer dizer, ter nascido pobre, ter nascido nas condições bem desfavoráveis e poder chegar a algum lugar, num certo sentido, uma forma de dizer para todos, né, especialmente para a gente que viveu isso, mas pensar com todo mundo, que é possível a gente não ser determinista com relação a essa perspectiva do darwinismo social, não é? Bom, meu nome, que é Luiz Fernando, né? O Fernando já vem de um professor, que a minha mãe e meu pai gostavam de um professor Fernando, e quando eu nasci, foi uma homenagem ao professor. Então, parece que eu já nasci com alguma predestinação para essa parte. De um modo geral, posso dizer assim, que o meu pai era um autodidata. Na época do darwinismo social em que ele nasceu, década de 30, condições para estudo eram mínimas. Então, ele estudou no Instituto Radiotécnico Monitor à distância. Eu até hoje tinha lá os caderninhos dele feito todo amarelado já. Nesse Instituto Radiotécnico vinham peças, vinha soldador, vinha capacitores e resistores e válvulas, né? E foi ali que ele começou a consertar ferros de passar roupa, rádios, e foi estudando, comprando revistas, cada vez acompanhando a evolução da tecnologia. Me lembro até hoje, quando ele foi mostrar para mim o surgimento de uma coisa que era impressionante na época, o transistor. Ele falava, olha, Luiz Fernando, inventaram o transistor. Eu falei, pai, o que é esse transistor? Não, é uma pecinha de silício pequena, desse tamanho, que a válvula, vocês sabem, é grande.
desse tamanho assim. Eu falei, mas como é que funciona? Pega esse livro aqui e lê. Aí eu li, sabe, transistor PNP, NPN, sabe, que são as três perninhas, né? Positivo, negativo, positivo. E fazia, às vezes, da válvula. E ele foi estudando depois o tiristor, que é um negócio que veio em seguida, depois os circuitos integrados, daí ele abandonou o chassi, sabe aquele chassi de metal, e passou para as placas de circuito integrado, tudo isso aí, mestre, lendo nos livros, nas revistas, e chegou então depois a ser técnico da PRD7, a Rádio Clube, na hora da mudança para um outro lugar, uma outra sede, foi ele que construiu todinha a rádio, do começo até o final, os estúdios, ele era técnico de manutenção, instalou os transmissores ali na Vila Jardim, né, perto do João de Camargo, por ali, e depois instalou do zero também a Rádio Ipanema, né, e foi também técnico de manutenção lá. Então, ele fazia tudo e tinha um engenheiro que assinava as obras, porque quem fazia era meu pai, mas ele não podia assinar, porque ele não era ninguém. E ele que também sempre consertava minha sonata, que eu usava na sala de aula para dar aula, principalmente de redação, e foi uma das formas que eu entrei na casa do Luiz Fernando, aquela conheci a mãe dele, aquela coisa maravilhosa, e principalmente o bolo de milho, que o Luiz Fernando sabe fazer muito bem também, e o cafezinho dela maravilhoso. Pois bem, Roberto. Então, além disso, ele tinha uma outra característica importante na minha formação, várias, tantas, mas uma outra, é a avidez pela leitura. Então, ele tinha, por exemplo, todas as seleções, né, do Reader's Digest, né, que era uma publicação importante na época, né? Eu assinava. Desde 56, 57. E a gente guardava aquilo embaixo do sofá-cama, né? Que você erguia o sofá, tinha um lugar. Eu li todas aquelas. Ele tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, obra adulta, como ele chama, né? Não a infantil. A infantil eu nunca li completamente, mas a adulta eu fui varrendo toda, sabe? Uma encadernação maravilhosa. E depois ele, com a nossa anuência, né? Principalmente a minha, eu acho, que era o que lia mesmo, ele cedeu para o Armando de Oliveira Lima, nosso grande amigo, padrinho, porque ele foi, a cadeira dele na Academia Sorocabana de Letras. Foi muito duro me distanciar do Monteiro Lobato, mas já comprei os livros novamente, tenho lido, e foi ótimo que isso tivesse ido para as mãos de uma pessoa que nós admiramos muito e que tem muita personalidade parecida com a do Monteiro. Aliás, eu sou muito parecido com ele também, em algumas irreverências. Bom, e meu pai era um leitor ávido, a coleção Saraiva, ele tinha muitas, e eu li tudo aquilo, tudo. Enfim, ele teve uma boa influência minha, né, para mim nessa parte. E me inspirou, claro, essa ideia da aprendizagem autônoma, né? Fazer o quê? A minha mãe, como você bem falou, ela era quase analfabeta, mas ela me ensinou a ler jornal diariamente. Todo dia ela ficava ali mastigando pelo menos as manchetes, e me aconselhava a ficar de manhã lendo o jornal. Eu também acostumei de tal forma que hoje é uma atividade incorporada. Minha mãe também era muito boa de costura, precisava de uma certa renda, então ela fazia primeiro roupa para nós, que naquele tempo não existia roupa de boutique, né? Eu me lembro que a primeira camisa que eu fui comprar, que foi comprada em loja, foi na Ezi Magazine, ali perto da Padaria Real, na Rua da Penha, vocês se lembram, né? A primeira camisa que eu tive que veio prespontada e alinhavada e costurada e acabada numa fábrica, né? Sim. Todas as roupas nossas eram feitas por ela e à mão. Bom, e dela eu aprendi muito da costura, muito da costura. Então, eu sei pregar botão, costurar meias, e muitas das encadernações que eu faço hoje, eu gosto de costurar e alinhavar os cadernos que compõem cada livro que eu faço, inspirado nela. E às vezes me vejo até
imitando alguns trejeitos dela, ao cortar, ao passar a tesoura, ao medir com régua, riscar com giz, sabe? Inclusive o barulho da tesoura na mesa, quando está cortando o tecido, ainda eu me recordo e me inspiro nela quando eu estou fazendo esses trabalhos. Então, para mim, é uma alegria ter uma porção de carretéis, de retroses, de agulhas, para poder fazer isso, né? Essas costuras. Ela me ensinou muito sobre culinária. Eu chegava na casa dela, ela começava a fazer alguma coisa que eu gosto de comer, e eu ficava observando. E ela observava que eu estava de olho no procedimento, tem uma hora que ela parava e me explicava o que ela tinha feito, a quantidade, e repetia aquilo várias vezes, sabe? E eu depois, no papelzinho, anotava tudo para poder fazer. Estou até escrevendo um livro de receitas, não pelas receitas, que não tem nada de especial, mas pelo contexto que cada prato, cada coisa que ela fazia, tinha com a gente, sabe? E com todos que com a nossa casa frequentavam. Então, hoje eu gosto muito de cozinhar para matar a fome. Não sou, né, desses que gourmetizam a culinária, mas eu sei fazer qualquer prato suficiente para me sentir bem, e as outras pessoas também. O mais curioso disso, que eu queria dizer, é que, com relação ao meu pai, ele compartilhava todo o conhecimento dele de eletrônica comigo. Deixava eu ler as revistas, sentava com ele horas e horas, lá no porão, que você inclusive conheceu, me deixava montar, desmontar, fazer tudo o que ele fazia também, e me ensinava, sabe? E eu gostava muito daquilo. Trabalhei com ele montando amplificadores de som para instalar nas lojas, num tempo que não existia rádio FM ainda, né? Isso. Então, a gente tinha uma linha telefônica, eu colocava as músicas lá na minha casa, na nossa casa, ia por linha telefônica e chegava nas lojas, em amplificadores que nós montávamos em casa. Íamos a Santa Ifigênia, comprávamos o kit, montávamos dezenas e depois instalávamos nas lojas, que pagavam uma prestaçãozinha a respeito disso, né? Chamava-se Musarte, não era nossa, era do Gastão de Lima Neto, que era o diretor da Rádio Clube, mas o meu pai, como técnico, né? E eu, meu irmão um pouquinho também, a gente se envolveu com isso. Então, houve assim, eu queria dizer isso, que houve uma troca de aprendizagem. Quando eu fui fazer o ensino médio no Liceu Pedro II, ali na Brigadeiro Tobias, que era eletrônica, eu levava as coisas que aprendia para ele e ele me mostrava aquilo na prática. Então, se eu aprendia a ler potência de resistores pelas cores, naquele tempo existia isso, né? Ele me dava o resistor, uma porção, uma caixa, falava, Fernando, vai lendo esse, e esse, quanto é, sabe? Qual a potência? Então, muito do que eu via na teoria, eu via na prática com ele. A minha mãe era outra coisa engraçada, porque eu estudava nas aulas de ciências do seu Djalma, pai da nossa querida Maria Angélica. Isso, Djalma Laurete. Isso, Laurete, pois é. Foi minha colega ali também, mas ele foi meu professor. Então, toda vez que ele explicava sobre peixes, bexiga natatória, aquela linha de navegação, minha mãe comprava peixe, eu ia ajudar ela a limpar, e ao limpar os peixes, eu ia explicando, olha, mãe, isso aqui é bexiga natatória. E ela explicava outras coisas sobre a sardinha, que era o que a gente muito comprava na época. Quando eu estudava aves, né, que é outro campo das ciências que a gente estudava, ciências naturais, naquele tempo não existia frango congelado, você tinha que comprar, também ali na Rua da Penha, próximo à Padaria Real, frango vivo, né, amarrava no pé da figueira, no dia de matar, puxava o pescoço e depois escaldava numa água fervendo, ia tirando a pena, né, abria, né, e eu fazia parte de todo esse processo, desde a compra até a hora de servir, de comer. Então, eu punha a mão também e ia estudando, sabe? Vendo a moela, vendo o fígado, vendo tudo do frango. E eu falava, mas só sabia que a galinha come o pedregulho para ir para a moela, porque como ela não tem dente, a moela é que tritura os alimentos, o milho e tal. Então, eu tinha uma troca de informação com ela muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo, na culinária. Então, ela gostava muito de flores e plantas, como você sabe. Então, quando eu estudava a parte dos vegetais na escola,
eu ia também lá olhando as plantas dela e falava, olha, mãe, a cor dessa planta, por que que é mais verde, por que é menos, por que essa é mais roxinha, né? Por que que tem... Quando eu estudei o fototropismo, eu plantei um grão de feijão e colocava no sol para ver para onde a folhinha virava, eu falei, olha, mãe, a planta procura a luz, né? Então, na parte educacional, eu tive muita sorte, porque eu pude contar com esse diálogo, né? Teve uma época, eu estava já no Estadão, no ensino, não era ensino médio, era ensino fundamental, era a sexta série. E o meu gosto era ir no intervalo ler os livros e revistas da biblioteca do Estadão. Aí eu chegava na casa dos meus pais e contava, gente, olha, hoje eu já li lá que se você demorar mais de 15 minutos para escovar os dentes depois da refeição, não adianta mais, porque ali já houve uma certa ação lá das bactérias da boca, não sei o quê, e já vai começar a estragar os dentes. Então ela falava para meus irmãos, olha, 15 minutos, o Luiz Fernando está falando aqui. E um dia eu fui lá no SESI jogar xadrez, ping-pong, e o meu irmão, um dos meus irmãos, estava com dor de estômago, eu não sei o que era. Ela mandou o outro me chamar, era um sábado à tarde, me chamar, ele falou, Fernando, corre para casa lá, que o irmão está doente, lá está passando mal, e como a mãe gosta que você seja o médico da família, você é o doutor, ela chama ele de doutor, sabe? Doutor por causa da medicina, eu nunca fui, mas vai lá e dá uma olhada lá, o que está acontecendo com ele lá. Daí eu subia lá correndo, dava uma olhada. Eu era uma criança, mas no lugar que a gente não tinha médico, não tinha nada, né? Era isso. Então, me valorizava o conhecimento. É isso que eu quero dizer. Eu não sabia nada, mas valorizava, porque valorizava a informação que eu trazia da escola. Era uma forma de fazer o letramento, né? E então, eu aprendi logo cedo que a gente tem uma educação formal, né? E tem uma educação, como dizia a Maria Lúcia, nossa colega lá do mestrado da educação, uma educação familiar, quer dizer, que vem junto com a família, com as coisas, né? E eu fui me descobrir, eu estava dizendo no começo, uma pessoa que aprende por autoestudo, educação à distância, educação continuada, que foi assim que o meu pai fez a vida inteira. A minha mãe aprendeu a costurar com aquelas revistas manequim que vinham com molde, sabe? Isso. Recortava o molde. Muita coisa interessante. E então eu percebi isso. E claro que no meu caso veio o interesse científico. A minha mãe era o interesse prático. Eu preciso aprender a costurar, fazer comida, porque tem a família que é assim. E o meu pai era o interesse científico, de cada vez mais tentando entender os mistérios da tecnologia, né? No caso da rádio eletrônica. E eu fui com esse interesse científico também, né? Sempre, né? E a gente acabou até fazendo depois um dito nosso, que você deve ter ouvido várias vezes eu dizer lá na Uniso. Na tecnologia, todos somos autodidatas, porque a gente sempre faz aquilo que a gente não sabe, né, Roberto? Sim. Então, nós mesmos, antes de começarmos aqui, aprendemos na troca, na interação um com o outro, qual seria a melhor forma, como arrumar a câmera e etc. E estamos fazendo coisas que a gente não tinha feito antes. Isso. Então, ser destemido assim com relação a fazer das coisas, né? A vida, foi o que marcou para mim. Por isso eu me envolvi mais tarde nessas questões de educação e tecnologia, linguagem e tecnologia. Tudo faz um certo sentido para mim agora, né? Tudo faz um certo sentido. Sem dúvida. Bom, indo para uma segunda partezinha. Se eu nasci em 59, em 1966, eu estava fazendo ali, entrando na primeira série, né? 7 anos de idade, na primeira série no Estadão. Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, né? Que ficava vizinho de onde você trabalhou, que era o Getúlio Vargas. E, na verdade, estudei também no Liceu Pedro II e no Estadão também. Nós fizemos percursos parecidos. Eu fiz agrimensura, né? E você fez... E depois eu fui para o Estadão, de Estadão que eu acabei me tornando professor. Primeiro passei pela OSE, né? Onde a Mirna foi minha aluna, minha professora de português, né? Aí no Estadão trabalhei com o Tortello, né? Que foi também professor meu daí em letras. Pois bem,
Terezinha de Jesus Gomes também. Quem? Terezinha de Jesus Gomes também. Você Opa, conheceu? É. sim, eu vou falar dela aqui, inclusive. Ótimo, maravilhoso. Roberto, em 66 era o Castelo Branco, né? E o Costa e Silva, era o regime militar. Então era muito interessante porque a gente tinha que usar uniforme de calça cinza, escura, cor do exército, meio cinza, polícia civil, calça sapato preto, camisa branca com bordado no bolso aqui, do lado esquerdo, bordado com linha, né? Não estampado como hoje, o EEJPA, né? IEJPA, Instituto de Educação Isso. Estadual, e tinha que entrar em fila. Esse negócio de 1 metro de distância do coronavírus aqui era prática nossa, tinha que estender a mão e ficar 1 metro do colega, né? Era tudo mais ou menos assim. E Mas cantava você também chegou naquele momento em que a diretora entrava na sala, todos tinham que ficar em pé? Sim, sim, Doutora tudo isso. Eli Mussi, né? Muito Me lembro de um exigente, colega nosso, é, dona Eli, mas Lilo muito Lúcio, boa pessoa. É. sim. Era a época, né? Eu me lembro muito de um colega nosso, que talvez você o conheça, é uma pessoa muito boa, muito bacana, tornou-se advogado, o Maciel. Só me lembro desse nome, ele era um pouco mais velho que eu, fez direito, e ele andava com a bandeira do Brasil, assim. O Ele Maciel entrava na sala. é o presidente do Sorocaba Clube, né? Ah, é? Eu não bom, eu estou fora agora, não tenho certeza, mas ele sim, estava sempre ligado a essas organizações na cidade, um cara muito interessante, ele, sabe? E eu me lembro que ele já levou isso, incorporou isso lá no Estadão, sabe, Marcel? Bom, então, aprendemos os hinos e tudo isso. Você lembra que ano era isso do Maciel? Olha, eu tinha 7 anos, então 66. Deve ter sido entre 66 e 70, mais ou menos. Mais ou menos 1970. Entre uma coisa e outra, né? Porque ele ia na sala de aula com a bandeira, na época era do primário que chamava, né? Isso, Dos mas 7 aos 11 em anos. 1970 você estava em que série, mais ou menos? Eu entrei em 66, com 7 anos, eu devia estar na quarta série do primário. Quarta série do primário. 11 para 12 anos. Né? Bom, então não sei se é o mesmo, porque é em 1974 que eu dei aula lá no ensino médio, né? Ah, Terceiro ano, e aí que sim. tinha o Maciel, né? Não sei se é o mesmo. Pode até ser o mesmo, viu? Pode até É. ser o mesmo. Uma barba, assim, o cabelo loiro, se não me engano, ele era de Piedade. Tinha um cabelo liso assim, barba. Rapaz, Então muito deve ser o bacana. próprio, é ele. Bom, claro, professora Terezinha que você falou, eu acho que é aquela que mora na Rua Amazonas. Morava, agora mora Morava, né? no centro. Imagino que sim. Mas nós estivemos juntos, até por iniciativa sua, no Salão de Esportes da Uniso Trujillo, quando do lançamento de um livro daquele professor de espanhol que veio, acho que é da Ibero-Americana, alguma coisa assim, você se lembra? Julio Morejon. Exatamente. E ela se comoveu muito quando eu me apresentei a ela e disse de onde eu a conhecia, né? Tirei fotos com ela, na máquina fotográfica dela, aquele tempo não era celular, mas foi muito bacana. Então, eu tenho uma lembrança boa dela. Tinha também da professora Dona Dulce, que era de língua portuguesa lá no Estadão, isso mais tarde, né, no ginásio, como se diz. Professor Vitor, que ensinava francês, enfim. Francês. Mas quando eu terminei essa fase aí, o meu passeio no intervalo era fazer um footing em volta das quadras de basquete e futebol de salão de cimento que estavam sendo construídas, né? Tomar cancã, que era aquele saquinho que vinha com refrigerante e a gente furava, Isso. lembra, né? E jogar figurinha do Ben-Hur e Astros do Ringue, né? Lembra Astros do Ringue? Tinha o Fantoma, Rouba-monte. né? Rouba-monte também. Isso, é isso sim, é esse Bafo, mesmo. jogo do bafo. Exato. Era essa a diversão. E, curiosamente, falando da educação, para eu estudar para as provas,
eu ia na casa do meu vizinho ali do bairro do Mangal, muito amigo meu, gente finíssima, o Marcos Pesato. E o Marcos morava numa casa que naquele tempo os quintais eram grandes, parecia mesmo tudo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Todos os quintais se uniam lá no fundo e eram grandes, cheios de árvores. E nós fazíamos uma liteira, aquela de carregar Dom João VI pelas ruas, que os carros pegavam na frente e atrás e ele ia sentadinho. Nós inventamos uma daquela, não sei muito bem de onde nós tiramos a imagem dela, mas fizemos. E ali nós sentávamos um na frente do outro na liteira para repetir o ponto, para decorar o ponto, que tinha que decorar o ponto, né? E era uma diversão estudar, porque parecia o sítio do Pica-Pau Amarelo com uma liteira e nós matraqueando as historinhas lá, eu não me lembro muito bem. Nesse tempo também, uma coisa curiosa na educação, tínhamos 2 cadernos, o de casa, né, e o de ponto da classe. É encapado com seda verde e vermelha, para não fazer confusão. E todo dia, ou a cada 2 dias, não tenho certeza, você tinha que passar o de classe para casa, levar, deixar bem bonitinho e devolver para a professora, que ela daria um visto. O visto era dado com caneta, com lápis vermelho, porque também não existia caneta Bic nesse tempo. Então, eu me lembro que eu passava por uma fase, primeira fase, aprender a escrever a lápis. Existia até um lápis que era cor amarelo bem clarinho, que ele era sextavado, não era redondinho como os que a gente tem agora. Um lápis delicioso de escrever. Depois de 2 anos a lápis, a gente perguntava, professora, quando é que a gente vai aprender a usar tinta? Era que vai chegar a sua vez. Aí chegou a nossa vez, já no 2º ano, era a caneta tinteiro. Então, meu pai teve que comprar uma caneta tinteiro para a Silvia, minha irmã, uma Parker 21. Naquele tempo, a noção de valor era outra, né? E quando chegou a minha vez, não dava para comprar uma Parker, compramos uma 007. Se chamava porque tinha os cartuchos que a gente colocava ali para ir trocando o cartucho. Já não era de bombinha como a Parker que a minha irmã tinha. Tinha 21, tinha 51. E as carteiras já vinham, além de virem fixadas na nossa toalha da sala, ainda tinha um buraco para você colocar o tinteiro. E eu me lembro disso muito, porque hoje, quando eu vou trabalhar com nanquim, a minha mesa não tem buraco. Então, vira e mexe, o vidrinho de nanquim vira e eu estrago tudo que está em volta, sabe? É um desastre total. Por isso, o furo era uma boa ideia. Que hoje eu pego a pena do nanquim e molho, só que daí, às vezes, eu, muito agitado, que eu derrubo aquilo, faço uma sujeira. Me lembro de um amigo... Fernando, vamos para o seguinte, vamos dar uma pequena pausa na parte da caneta tinteiro, né? Que você agora está contando sobre... A partir disso, daí nós damos uma continuidade, tá bom? Nós vamos fazer algumas, então, como falei, algumas pausas para possibilitar que quem queira assistir depois em blocos separados, né? Permite que faça isso, tá bom? Ou então também pode continuar em seguida, tá bom? Então, agora só uma pequena pausa. Então, para quem está nos assistindo, uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos para o 2º bloco. Até já!